Bora então pra pergunta do Bad Star Edits, tá, cara? Muito boa essa pergunta aqui, gerou discussão, tá, lá nos comentários, enfim, foi uma das perguntas aí polêmicas que fizeram. Você acha que o Yoda de Revenge of the Sith, né, HOTS, que é a sigla, né, do filme, né, Vingança do Sith, conseguiria vencer o Anakin em Nightfall? Pra quem não tá ligado, Nightfall é o nome do plano que o Palpatine dá pra exterminar toda a Ordem Jedi, cara. Então naquela cena toda ali de Vingança do Sith, né, a Vingança do Sith, quando o Anakin entra no Templo Jedi, ele já entra ali como aprendiz de Darth Sidious, né, porque a gente já teve a benção dele ali, depois de tudo que aconteceu com Mace Windu lá em cima, né? Então sim, mesmo ainda sendo chamado de Anakin em alguns momentos, ele já é praticamente o Vader, né? Teoricamente ele já é o Vader naquela cena toda. Então Anakin em Nightfall seria esse personagem tomado pela raiva, todo impulsivo, acabando que é bem recente a queda dele pro lado sombrio. Então ele tá num pico de poder muito alto. O que eu acho, né, se o Yoda de Vingança do Sith conseguiria vencer o Anakin de Nightfall? Eu acredito que seria uma batalha muito parelha, muito de nível parecido, porque até então o Yoda de A Vingança do Sith, ele tá no pico de experiência dele, pico de poder também, apesar dele estar com uma idade bem avançada, tá, naquele filme ali, não vou negar. Eu acho que sim, nesse momento aqui, nessa batalha, eu acho que sim, o Yoda conseguiria vencer o Anakin nesse momento dele da história, tá? Por mais que eu acho que o Anakin, ele tá com um buff absurdo, né, de ter caído pro lado sombrio, tá com uma raiva, cara, ele massacra grande parte do Templo Jedi sozinho, cara, ninguém demonstra qualquer tipo de resistência a ele, ele tá com um poder absurdo, assim, a gente viu como ele tava lá em Mustafar, por exemplo, contra o Obi-Wan Kenobi, tava totalmente maluco, cara, depois do que ele fez com a Padme também, o personagem ali, que se quebrou totalmente pro lado sombrio, né, então acho que o Yoda, ele conseguiria bater de frente com o Anakin, conseguiria vencer, dependendo da situação, porque ele é mais estratégico, ao contrário do Anakin, que ele é mais impulsivo, enfim, mais explosivo, ele age pela raiva, ele é muito mais de força bruta, enquanto o Yoda, ele é muito mais estratégico. A gente não pode esquecer que nesse filme ele luta também de igual pra igual contra o Darth Sidious, que também tá no pico de poder dele lá em Vingança do Sith, né? A gente tem essa batalha aí do Yoda contra o Sidious, então acho que sim, cara, o Yoda, ele conseguiria vencer o Anakin Nightfall, tá? Por mais que seja uma batalha que o Anakin também conseguiria vencer o Yoda, mas nessa luta toda eu daria 60-40 de chance pro Yoda, né? 60% de chance do Yoda vencer e 40 do Anakin. Então se eu tivesse que apostar, colocar a minha fezinha, eu colocaria a minha fezinha no Yoda nessa luta aí. Mas enfim, cara, dependendo do roteiro, né, o Anakin conseguiria vencer. Até porque a gente tá falando do Anakin pré-tragédia de Darth Vader, né? Tragédia de Mustafar. Então, o Anakin tava no pico absurdo. Mas Yoda, eu boto fé nele. Mas próxima pergunta agora do Cláudio Lopes Reis, mano. Salve aí, Cláudio. E se Darth Plagueis, The Wise, né? O sábio, estivesse vivo e treinasse Anakin Skywalker? Como seria o futuro do garoto da profecia do escolhido? Cara, essa pergunta é muito boa. E é outra pergunta que também rende um vídeo só dele. Mas que eu posso te falar aqui de cabeça é que sim, cara. Se o Anakin Skywalker fosse treinado pelo Darth Plagueis, né, se Darth Plagueis não tivesse sido eliminado por Palpatine até então, né, o Anakin Skywalker seria uma completa máquina, cara, porque basicamente as informações que temos, né, do Plagueis, contendo todos os livros, enfim, lore que a gente sabe do Darth Plagueis, ele era um cara muito sábio, ele é um cara que ele não gostava de ser o protagonista das ações, ele gostava de atuar ali meio que por trás dos panos, sabe, por trás das cortinas, assim, algo que trama, ele era um cara que usava muito as pessoas como ferramentas, né, então ele gostava muito de jogar o xadrez ali, basicamente. Então acho que se ele tivesse treinado o Anakin Skywalker, na minha opinião o Anakin seria um Sith muito mais sombrio, muito mais temido, pois ele não seria tão impulsivo, cara. O problema que o Palpatine teve com o Anakin, eu acredito, né, o Darth Sidious, é que ele deixava muito o Anakin agir diante de impulso, agir diante de raiva. O Anakin tinha uma raiva dentro dele muito descontrolada, né? A gente viu lá em Ataque dos Clones, no episódio 2, o que ele fez lá pra descobrir o que tinha acontecido com a mãe dele, né, a Shmi, lá em Tatooine. Então a gente viu o que ele acabou fazendo, né, agindo por impulsividade. Então acho que se ele fosse treinado por Darth Plagueis, ele seria um personagem muito mais focado e ele conseguiria canalizar muito mais a força dele de forma bruta, mano. E eu vou até um pouquinho mais longe, eu acho que se o Darth Plagueis tivesse treinado o Anakin, talvez o Império teria sido mais duradouro, talvez teria durado mais e eles não teriam cometido os erros que eles cometeram. Então sim, cara, se o Darth Plagueis treinasse o Anakin, seria uma máquina.